Unidade 2, Poder, Estado e Instituições. Aula 7.2, Conteúdos. Teóricos iluministas, os déspotas esclarecidos. Habilidade: identificar os teóricos iluministas e sua contribuição com o desenvolvimento político de sua sociedade, bem como identificar os déspotas esclarecidos e sua diferenciação de outros governos. Conteúdo de Europa, não é verdade? Por que isso é importante para nós? É sempre importante. Vocês viram ontem, a Revolução Industrial parecia tão distante e está aqui cotidianamente conosco. Então, o que nós podemos ver no primeiro momento são sobre as práticas de governo. Tivemos aí um período tenso, turbulento, onde os governos absolutistas controlavam as políticas de seus países, não é verdade? E aí nós vamos ter um período de reflexões, de mudanças, que vai ser chamado de iluminismo. Então esse iluminismo ele vai trazer várias transformações de pensamento. Por quê? Vejam bem, vocês viram que o professor Temson botou ali uma torrezinha, uma pirâmidezinha para vocês e falou da condição pessoal, né, da condição social das pessoas naquele período. E aí vocês pode ter se perguntado, que horas alguém vai começar a observar que isso está errado? Que horas alguém vai começar a prestar atenção que tem uma grande parcela de pessoas que está sendo explorada nesse sentido? Que está sendo usada? Será que o rei não percebeu? Lógico que ele percebia que tinha uma grande maioria da sua população que sofria o sustentando, não é verdade? Porém, na condição de rei e ensinado a ser rei, entendeu-se que aquilo era a ordem natural, mas nem sempre foi assim. Então, o que vai acontecer? Nós vamos começar a perceber que vão surgir pensamentos e reflexões iluministas. Então, o iluminismo vem da palavra iluminar, vem da palavra transformar. Então, luz, iluminar. Então, esses pensamentos eles vão começar a chegar à Europa e vão ser transformadores. Ok? Então, o que nós vamos começar a perceber aí? Quem vai trazer essas ideias? Nós vamos ter, então, os teóricos iluministas. O que são teóricos? O professor Temson explicou ainda há pouco, lembram? São as pessoas que vão elaborar essas ideias, não é verdade? Que vão trazer essas inovações. E por isso, repito sempre nas aulas, sempre que possível, que estudar é importante. Estudar é fundamental. Esses teóricos, eles têm base de estudo, base de formações, não é verdade? Então vamos lá. Então nós temos aí uma gama de teóricos iluministas na Europa que vão trazer essas novas reflexões que vão mudar o panorama político da Europa e, consequentemente, da história de outros países. Então o primeiro pensador, o primeiro teórico iluminista chama-se John Locke. Tenho ele aí para vocês. Locke foi um filósofo inglês, então a Inglaterra aí, né, desponta mais uma vez trazendo os seus teóricos, os seus filósofos, os seus iluministas. Criou a obra dos tratados sobre o governo, na qual descreve a condição do governo civil, assim como a justificativa para a sua existência e os requisitos necessários à sua viabilização. O que seria esse governo civil? Esse governo civil seria um governo que não está associado às regras militares, não estaria associado ali a uma pessoa e a um poder centralizado. Então ele traz essa reflexão. Olha, nós podemos fazer diferente esse governo. Olha o nome dos trabalhos sobre o governo. Então há formas diferentes de governar. Então é essa a primeira reflexão que ele traz como transformador. E aí ao lado, vocês viram, tem a imagem dele, uma pessoa uma aparência até bem sensata, bem reflexiva,
Não é verdade? Uma coisa importante, ele é um filósofo, então a profissão dele é ser filósofo. E por isso mesmo ele traz essa reflexão de que o governo poderia ser diferenciado. Por que ele pensou dessa forma? Pelo que o professor Artemis explicou ali no início. Nós temos uma Inglaterra com características absolutistas. Então essa reflexão veio a partir desse momento. Nós precisamos mudar, nós precisamos transformar. E ele diz mais, vamos lá? É considerado o pai do liberalismo moderno, filosofia política que defende a propriedade privada, a igualdade de todos perante a lei, a limitação, do poder do governante e o livre mercado. Então ele traz aí pontos importantíssimos e que ainda existem e acontecem até os dias de hoje. Propriedade privada, aquilo que você trabalha e conquista é seu. A igualdade de todos perante a lei, né? Então não há distinção perante a lei. A limitação do poder do governante, que é em contraposição à ideia do absolutismo, ok? E o livre mercado. O livre mercado, vocês viram ontem na Revolução Industrial, que é a possibilidade das pessoas comercializarem abertamente e cria aí uma disputa. Então a Inglaterra iniciou, obviamente a Inglaterra estava um passo à frente ali nessa ideia de livre mercado. Vamos continuar a leitura? As ideias republicanas constitucionais, que é justamente o que nós vivemos hoje, então nós temos a república aparece na ideia dele, contrapondo a ideia da monarquia, e o direito ao voto surgiram a partir das ideias liberais. Então, que forma de governo nós vivemos hoje? A república. Quem escolhe os nossos governantes? Aqueles de nós que têm o direito a elegê-los. Então temos aqui essa ideia liberal que nós escolhemos os nossos próprios governantes baseado num direito adquirido na Constituição. Então entenderam aí? Uau! Então esses teóricos iluministas trouxeram transformações que chegaram até nós. Exatamente. A história não é um bicho de 7 cabeças, ela é muito prática. É tudo uma questão de interpretação, de reflexão. John Locke não foi o único teórico iluminista. Nós trouxemos outro para vocês conhecerem e aprenderem sobre ele, que é Montesquieu. Vamos lá? Pelo nome diferenciado, Montesquieu foi um filósofo francês. Então, por aí vocês já percebem. Porque eu estou falando com tonacidades francês, porque no primeiro momento vocês viram que o absolutismo francês foi um negócio aí surreal, não é verdade? Firme mesmo, ali o próprio Estado sendo o rei, esse próprio rei se entendendo como representatividade de Deus. Então na França o negócio era meio pesado, era tenso. Então o que Montesquieu fez? Criou a obra do Espírito das Leis, na qual defendeu a separação dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Queridos, esses 3 poderes são os mesmos que regem o nosso país: o executivo na figura do presidente, o legislativo na Câmara e o judiciário no poder judiciário. Então, a partir de Montesquieu, dessa ideia dele, olha aí, o poder não pode ficar centrado aí na mão do rei, não. Isso não dá certo. Então, vamos criar uma estrutura de poder onde todos possam contribuir. Então, como vocês podem ver, nem sempre as nossas falhas em governo, elas são em decorrência das ideias, mas por conta das pessoas que exercem e talvez ali não estejam tão dispostas a ajudar a população. Então, poder executivo, legislativo e judiciário foi uma reflexão que Montesquieu fez dentro da realidade que ele vivia do poder absolutista lá na França. Tá? Temos ainda uma outra reflexão que ele nos trouxe. A ideia de separação dos 3 poderes tinha como objetivo limitar o poder do governante, porque ele estava na França de Luís, né? Para evitar abusos de autoridade comum no absolutismo. Temos a imagem dele, também mostrando aí uma serenidade. Então, essas pessoas aí que vocês viram, todas leem, todas estudam, todas compreendem, elas sentem o problema e a necessidade política de transformações. Temos também um outro, Voltaire. Voltaire também foi um filósofo francês. Criou a obra Dicionário Filosófico. Suas ideias giravam em torno do direito à liberdade,
olha que bacana, de expressão religiosa e econômica, liberdade. Você poder falar o que pensa, sem que o seu governo vá lhe punir por isso. Liberdade de expressão religiosa, você poder seguir e exercer a religião que você quiser, sem que o seu governante delimite isso. E econômica, que é justamente a ideia de produzir, de construir, sem que o seu governante lhe proíba de algo. Então, Voltaire aí é bem interessante, bem profundo nessa colocação de liberdade. Então, por isso que ele achava interessante limitar o poder do rei numa monarquia constitucional, ok? Vamos lá? Temos mais teóricos. Rousseau foi um filósofo suíço, criou a obra do Contrato Social, na qual defendeu que os homens nascem livres, sendo que a liberdade faz parte da natureza humana. Defende a democracia representativa, o que isso quer dizer? Aquela na qual nós elegemos os nossos representantes. Foi o autor da frase: o homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe. Olha que interessante, todos nós nascemos livres. Todos nós nascemos, como ele diz aqui, bons por natureza. E aí estamos inseridos na nossa família, estamos inseridos na nossa escola, estamos inseridos nas comunidades religiosas que participamos, aí vem o preconceito, aí vem o racismo, aí vem outras gamas de informações, mas para Rousseau, o homem nasce bom. E aí o ambiente, a sociedade em que ele vive, e infelizmente talvez pela necessidade também, vá corrompê-lo. Então, o que a gente percebe aí, muitas reflexões. Poxa, professor, é verdade. Eu conheci aqui alguém que tem uma família muito bacana e, de repente, houve uma desestruturação familiar, essa pessoa se envolveu com o que não é bacana, trouxe prejuízos para ela. Então, isso acontece. Por quê? Rousseau diz que é a sociedade que vai nos corromper, que nós nascemos bons, que nós nascemos livres para essa escolha. Então, olha aí, é uma escolha, não é verdade? E para fechar, nós temos Diderot, foi um filósofo francês, criou a obra Enciclopédia. Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram a coleção Enciclopédia, não é verdade? Em parceria com D'Alembert. Seu objetivo era reunir todo o conhecimento que a humanidade havia produzido até a sua época. Foi o autor da frase: o homem será livre quando o último déspota for estrangulado com as entranhas do último padre. Pesado, não é verdade? Então ele achava que os problemas das prisões, as prisões políticas eram relacionadas à igreja e aos governantes, no caso, os reis. Queridos, atenção. Todos esses teóricos viveram um período da monarquia em seus países. E por isso que eles criaram essas teorias, e muitas delas, se nós formos refletir, elas fazem sentido aos nossos dias de hoje, baseada em muitas formas de governo. A enciclopédia era uma coletânea de livros inteiras, de A a Z. Hoje vocês vão lá no celular, no computador, botam a palavra, e aí sai lá o significado, sai de onde veio, sai de onde existe. Mas a minha geração e a geração de alguns professores de vocês, nós íamos à biblioteca e lá tinha enciclopédia de A a Z. Aí você abriu o livro do A e procurava, tinha aqui, ó, torcer para achar a palavra que você queria ali, do A. Então, Diderot foi ele que criou essa ideia. Vamos guardar todas as informações possíveis. Hoje nós temos a Wikipédia, não é verdade? Mas a enciclopédia ela é extremamente valiosa para esse momento de preservação de ideias fundamentais para nós estarmos, inclusive, aqui hoje, falando, ó, errei de novo, falando sobre eles, não é verdade? Então, como vocês podem ver, muitos vieram antes de nós, trazendo reflexões bastante importantes e que transformam as nossas vidas
diariamente. Nós vamos continuar falando dessas grandes mudanças de pensamento que vão acontecer a partir do absolutismo. E aí vocês viram no primeiro momento aqueles teóricos que vocês aí já escolheram na DLI, aquele com quem você mais se identificou, que você mais se agradou, e disse o porquê. Mas o que vai acontecer agora, nesse momento? Essas teorias, alguns reis, eles vão compreendê-las, eles vão aceitá-las. E apesar de serem reis, eles vão começar a governar de outra forma. Ou seja, de alguma maneira, percebeu-se, criou-se uma amplitude de pensamento, veio aí uma reflexão sobre o povo, sobre a realidade que o povo vivia, e nós temos uma nova forma de governo, que é chamado de despotismo esclarecido. Então, para não perdermos tempo, nós já vamos iniciar aí trazendo um texto que traz o conceito do que é o despotismo esclarecido. Então, vamos lá. O despotismo esclarecido foi uma forma de governo inspirada em algum dos princípios do iluminismo europeu. Então, olha aí, os teóricos iluministas foram ouvidos por alguém. Olha que interessante. O fenômeno ocorreu em certas monarquias da Europa, então quer dizer que não foram em todas, ok? Da Europa continental, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, então uma coisa aí mais recente. Professora, recente, século XVIII? É recente. São transformações cotidianas de pensamento. Os governos déspotas adotaram vários princípios iluministas, como o racionalismo, os ideais filantrópicos e o progresso. Então, esses déspotas não eram absolutistas em nenhuma das suas características de governo, ok? Muito importante. Eram reis, governavam como reis, porém, eles se inspiraram seu governo nas mudanças trazidas pelo pensamento iluminista. Então, muita atenção aí sobre essas características. O que é o racionalismo? A ideia de racionalidade, de você pensar pelo outro, para o outro, projetar um governo mais justo, os ideais filantrópicos. Trabalhava aquela ideia de você doar, contribuir para o povo e, obviamente, o progresso. Então, eles começaram a perceber que não adiantava o rei enriquecer, ser soberano no seu governo, se o seu povo não usufruía dessas mesmas transformações. Que bacana, hein? Então, vamos lá continuar? No entanto, estes mesmos governos não fizeram nenhuma limitação do poder real ou expandir os direitos políticos para as demais camadas da população. Então aí nós temos uma reflexão muito importante. Esses mesmos reis que se inspiravam no iluminismo, eles não delimitaram seus poderes, ok? E não também expandiram direitos às populações. Por isso, ele é também conhecido por despotismo benévolo ou absolutismo esclarecido. Ok? Absolutismo esclarecido. Então, eles estão ali governando com uma característica iluminista, porém, sem delimitar os seus poderes. Mas, pelo menos, já é uma grande mudança de pensamento, já é uma grande mudança de concepção, até mesmo de olhar o seu próprio governo. Não terminou por aí, vamos lá a mais um conceito. De forma geral, podemos considerá-lo como um regime onde se aprofunda a ruptura com a tradição típica do antigo regime, para uma forma de governar mais eficiente. Contudo, sem abandonar os fatores absolutistas da monarquia. Professor, um pouco complicado isso, né? Então vamos ler novamente, olha aí. De forma geral, podemos considerá-lo como um regime onde se aprofunda a ruptura com a tradição típica do antigo regime para uma forma de governar mais eficiente, contudo, sem abandonar os fatores absolutistas da monarquia. Então, o que vai acontecer aí? Eles vão usar o iluminismo para fazer com que isso fosse mais eficaz, com que isso fosse mais pontual,
direcionada à população. O absolutismo, de alguma forma, ele prendia o rei, o governante, àquela ideia de autocontrole sobre todo o seu reino e, principalmente, tirava-se aquela ideia de benevolência. O rei, ele deve obedecer obedecer não, ele deve compreender as necessidades do povo para governar para o povo. Deveria ser essa a ideia de um rei. Quais são as mazelas do meu povo? O que ele está precisando? O que eu posso fazer sobre isso? Então, essa é a diferença de um déspota esclarecido para um rei absolutista. Essa ideia do iluminismo, que vocês viram através dos teóricos no primeiro momento, ela vai começar a trazer essa reflexão para esses reis. Então, eles vão começar a observar o que está acontecendo de fato com o seu povo e, de alguma forma, eles vão organizar o pensamento e trazer reflexões. O que eu posso favorecer? O que eu posso melhorar? Lembre-se, o racionalismo, as ideias filantrópicas e o progresso. Então, quer dizer, se o meu povo sofre, o meu país não cresce. Olha que bacana. Então, isso funciona, gente, para qualquer prática de governo, ou a monarquia, ou a república, ou o parlamentarismo. Se meu povo está sofrendo, é sinal que o meu governo não está bom. Se meu povo está sofrendo, é sinal que o meu país não está crescendo. Por quê? Um governante, ele deve favorecer quem? A ele próprio ou ao povo que ele governa? Exatamente, ao povo que ele governa. Então, essa reflexão foi que o iluminismo trouxe para alguns reis da Europa. Não foi geral, não foi generalizado, nem todo mundo entendeu dessa forma, mas alguns reis pontuais perceberam que, se eu contribuir com o povo, se eu facilitar, se eu criar meios, se eu investir em educação, se eu investir em qualidade de vida, esse povo vai começar o quê? A produzir. Não é verdade? Ele vai começar a investir. Ele vai contribuir com o engrandecimento do reino e, contribuindo com o engrandecimento do reino, obviamente, o rei também vai crescer. Então, conseguiram compreender a importância dessa reflexão iluminista que vocês citaram aí? O racionalismo, vocês citaram a ideia de liberdade, vocês citaram aí as informações sobre enciclopédia, vocês citaram também sobre a questão dos 3 poderes instituídos através ali dos exemplos dos teóricos absolutistas. Então, nós temos para fechar esse texto. De fato, as regiões mais afetadas por essa política foram a Rússia, França, Áustria, Prússia e a Península Ibérica. Entendam Península Ibérica como Portugal e Espanha sempre, ok? Fica a dica aí para vocês. E nós vamos ver um desses reis, na verdade, uma rainha. Vamos lá? Quem temos aí? Catarina a Grande. Ela foi uma déspota esclarecida, é uma das mulheres a mudar a história, tornando a Rússia uma grande potência. Queridos, Catarina viu na educação a possibilidade de engrandecer o seu país. Olha que interessante. O antecessor dela, ele era um rei de características totalmente absolutistas. E quando ela percebe aquele furor na Europa, ela começa a perceber que é hora de mudar. E vejam que é uma mulher, não era muito comum as coroas na Europa terem mulheres como governantes. Volta a imagem para a gente, por favor, da Catarina. Então, ela recebeu esse codinome de A Grande pelo grande crescimento que o seu país viveu durante o seu governo. Temos também, em seguida, Pedro I da Rússia. Não é verdade? Ele vai ser aí substituto de Catarina Grande, responsável pela ocidentalização da Rússia. A Rússia era um país de características totalmente orientais, estava muito jogado para o lado do Oriente, perdão. E através de Pedro Grande, que se copiou ali na expansão econômica de Catarina, ele começa a ocidentalizar a Rússia, pegar influências do Ocidente para constituir esse país que em faixa territorial é um dos maiores da Europa, aliás, maior, né? Vamos lá então?
Temos também Maria Teresa da Áustria, tá, gente? Ela, inclusive, ela tem uma grande influência na nossa história, porque ela era parente da primeira imperatriz do Brasil. Ela modernizou o exército, submeteu os poderes locais ao governo central. Olha que interessante, promoveu as ciências e as artes. Olha que bacana, um país que investia em ciência e arte. A Áustria, até hoje, ainda é referência, tanto em ciência quanto em arte. Então, ela começou a investir nesses dois pontos primordiais para o desenvolvimento de seu país. E, mais uma vez, é a figura de uma mulher, Catarina na educação, na indústria naquele momento. E nós temos aí agora Maria Teresa. Vocês podem ver aí toda uma riqueza. A Áustria era um dos impérios mais importantes que nós temos notícias na Europa. Em seguida, José II do Sacro Império Romano dedicou-se à política e à arte novamente. Então vocês percebem aí que a cultura ela é fator primordial para o engrandecimento de qualquer país. Todas as manifestações culturais, a arte, a música, a pintura, centralizado. O Estado deve fornecer principalmente, olha a ideia de José II, a prosperidade e o progresso aos seus cidadãos. Que interessante, ele pensava aquilo que eu citei logo no começo. Se o meu povo está bem, está prosperando, está crescendo, obviamente o meu governo também está crescendo, está favorecendo a população. Não é verdade? Então, se o povo vai bem, é porque o governo está indo bem. Vamos lá, então? Temos Frederico II da Prússia. Sua genialidade militar, seu amor pelas artes e sua administração moderna lhes valeram o título de Frederico o Grande. Olha que interessante. Mais uma vez, as artes. Então, gente, a arte ela é primordial para o engrandecimento de uma nação. A educação, a musicalidade, a literatura também fazem parte da arte. Então, quando vocês verem arte aí, relacionem a educação, a literatura, a música, a divulgação. E ele trouxe uma modernização ao seu país, essa modernização política. Então, como vocês podem perceber, o iluminismo ele traz transformações muito importantes para a Europa. E, para fechar, nós temos aí Carlos III da Espanha. Exatamente, mas o mais importante é a imponência dele nessa armadura. Isso mostra aí o seu poderio, o seu controle. O que ele fez? Ele incitou, ou seja, ele estimulou as políticas de reforma que permitiram ao país, no caso a Espanha, superar em grande parte seu profundo atraso econômico. A Espanha, ela era um país que tinha características muito medievais, não tinha indústria, não tinha ali o que nós já vimos, uma frota marítima. E depois de Carlos III, isso transformou-se profundamente. A Espanha chegou a ter uma das mais temidas frotas marítimas da Europa. E temos aí, então, José I de Portugal. Parecem quem? Parece aquele imperador que o Brasil teve, na verdade, príncipe regente, Dom João. Em Portugal, o expoente máximo do despotismo esclarecido esteve no governo de Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, que, procurando aumentar o poder real, diminuiu o poder da igreja. Muito importante José I para nós da região amazônica. Por que ele é importante para nós? Vou explicar. Porque foi ele, na verdade, na época do José I de Portugal, que aí tem como primeiro-ministro Marquês de Pombal, e ele que nos tira do domínio da Espanha, lembram que o professor Temison falou semana passada, e nos devolve oficialmente para Portugal. Como é que Marquês de Pombal fez isso? Quando ele expulsou todos os jesuítas da nossa região, dizendo, isso aqui agora é de Portugal. E aí ele manda o irmão dele, aonde hoje é a cidade de Barcelos, assinar um acordo lá com os representantes da Espanha. Agora a região amazônica ela é oficialmente de Portugal, ou seja, está sob o comando do rei José I de Portugal. Queridos, espero que
que vocês aí tenham aprendido ao máximo. Eu sei que é um conteúdo meio denso, mas vocês são extremamente capazes para a apreensão dessas informações.